Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, à Escola de Maria. A melhor, a mais perfeita discípula da Palavra de Deus. E é tão importante que Maria seja ela a nos explicar a maravilha do seu Filho, a nos explicar essa história da salvação que nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada. Tenho certeza que você está acompanhando esses dias de novena solene de Nossa Senhora Aparecida, novena que nos faz rezar, nos faz cantar, mas nos faz também refletir. Sabe por quê? Porque não vale a pena a gente viver apenas de uma devoção. É tão importante que a gente procure também deixar-se evangelizar, deixar que a palavra de Deus ilumine um pouco mais o meu conhecimento, esse mistério maravilhoso de um Deus que se revelou a nós ao longo de toda a história humana, mas de modo especial essa revelação se encontra dentro da Bíblia Sagrada, dentro de tantos personagens e que vão levando gradativamente para Jesus e também para Maria. Então, vamos refletir mais um pouquinho sobre o grande tema da novena deste ano, esse tema tão bonito, com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida. Com Maria, Mãe da Esperança. Olha, essa palavra esperança tem dois significados, né? Primeiro é Mãe da Esperança, porque a nossa esperança maior se chama Jesus, o Filho de Deus que veio até nós. Humanizou-se, tornou-se humano. E num certo sentido é como se o Pai quisesse falar assim: olha, eu vou mostrar para vocês o que é ser um ser humano bonito, perfeito, maravilhoso, completo. É meu Filho, Verbo Divino, que se encarnou, né? E ele se fez humano, para mostrar o que é ser humano, o que é humanidade. Ao mesmo tempo é tão importante que a gente perceba que nessa revelação de Deus, sendo Jesus a nossa esperança maior, a mãe dele se faz, digamos assim, aquela que bebeu essa esperança do Filho totalmente. Então eu costumo dizer Nossa Senhora, Maria, é a nossa esperança já realizada. Aquilo que Deus quer realizar em mim, em você, Ele já realizou plenamente, perfeitamente em Maria Santíssima. Então ela é mãe da esperança que é Jesus, mas ela é também a esperança já realizada pela redenção do seu Filho, pelo seu mistério de encarnação, pela sua morte e ressurreição. Daí a maravilha de a gente estar sempre procurando conhecer melhor o que significa isso. Quando a gente fala conhecer Jesus e cuidar da vida, talvez pareça assim duas finalidades. Não é. É uma finalidade só. Conhecer Jesus é conhecer aquele que veio trazer para nós a revelação do que é realmente a vida humana. O valor, a dignidade, a maravilha dessa vida que nos foi dada, né? Jesus veio viver a nossa vida, penetrou lá dentro dela para mostrar que ela é um dom precioso de Deus para todos nós. E sendo um dom precioso de Deus para todos nós, a vida tem que ser cuidada. E aí Nosso Senhor diz para a gente: olhe, eu me encarnei, eu vim até aqui, morar no meio de vocês, morar dentro de você, porque eu quero que você tenha vida e tenha essa vida em abundância. Vida em abundância, minha gente, é uma vida em que não nos falte o necessário para a gente viver e conviver com dignidade. Vida em abundância é aquela que vai além da morte e vamos ter a vida eterna por meio da graça, da bondade, do mistério de Jesus. E Nossa Senhora está aí como mãe. Assim como foi mãe de Jesus, é nossa mãe. E ela constrói em nós essa esperança e ela nos ajuda a viver como povo de Deus. Tá bom? Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Que bom que você está aqui conosco nesta Escola de Maria. E vamos repetir para você, ela é a melhor, ela é a mais perfeita discípula da Palavra de Deus. E ela ensina você a conhecer essa palavra viva, encarnada, que é o seu próprio Filho, Jesus. Conhecer Jesus através de Maria. E através da Maria, eu também cuidar da vida que Deus me deu, desse tempo que Deus me dá aqui na terra para que eu conquiste a vida eterna no céu. E é tão importante que ao longo então de cada noite, de cada dia da novena, a gente vai entrando um pouco mais nesse mistério de um Jesus que veio até nós, né? Realizou com perfeição
o mistério da redenção na sua Santa Mãe e agora junto com ela, Ele quer que cada um de nós participe também. E como que eu vou cuidando? Como que eu faço isso? Primeiro, nunca esqueça que a nossa vida é um dom de Deus, mas ela é totalmente conectada. Não existe a minha vida. A minha vida veio da minha mãe, do meu pai. Foi essa conexão que me trouxe a vida. A minha vida, ela se conecta com a minha família. A minha vida se conecta com uma sociedade. E ela pode buscar, assim como no seio da minha mãe, eu tinha o sangue da mãe comigo, assim na sociedade eu posso alimentar para o bem ou, infelizmente, para o mal. Mas é uma vida conectada. Conectada hoje nós sabemos com tudo que tem vida nesse planeta, de alguma forma ou nos alimenta ou pode nos envenenar se nós não cuidamos da vida. E aí a importância então, querido irmão, querida irmã, de que a gente alimente essa vida cada vez mais cuidando da criação. Esse cuidado que eu tenho com a criação é um cuidado que eu tenho com a minha vida, com a vida de meus filhos, de meus irmãos, de minha comunidade, do meu povo, da minha geração e das gerações que vêm pela frente, né? Veja que responsabilidade que a gente tem. As gerações para frente não vão precisar que você compre carro, compre avião, compre terras, compre isso. Eles vão precisar de vida. E essa vida a gente passa através do amor que a gente tem, do acolhimento que a gente tem pelas pessoas. É aí que a criação vai se completando. Aqui nas fachadas da Basílica fica muito claro para nós. A criação ainda não acabou. Quando a Bíblia fala no sétimo dia, esse sétimo dia está acontecendo ainda. Deus não encerrou a criação. Vai acontecer o final da criação lá no final dos tempos. E Deus está trabalhando ainda conosco, precisando da nossa colaboração para a gente completar essa criação. Nos deu inteligência, capacidade científica, nos deu vontade para que a gente colabore com tudo isso. E ao mesmo tempo Deus vai já realizando, através do seu Filho, a nossa redenção. Veja que bonito quando você lê a Bíblia. Na Bíblia, a criação e a redenção caminham juntas sempre. Diz São João, no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra estava em Deus, a palavra estava com Deus. Através dessa palavra, Deus criou tudo que existe, o universo inteiro, né? E essa palavra se chama Jesus, que é também o nosso Redentor. Então ele começa a redimir a humanidade. E quando ele percebe que o homem, o ser humano, na sua liberdade, erra totalmente de caminho, muitas vezes entra não pelo lado da criação, mas pelo lado da destruição, da morte, aí está Jesus, redimindo, refazendo, perdoando, reconciliando e conclamando sempre pessoas, seres humanos que junto com Ele ajudem a completar essa criação de Deus através exatamente, entende, do amor que nós temos. Vá seguindo a nossa novena e você percebe que isso tudo vai se tornando muito claro para nós. Somos parte de um projeto divino muito maior do que o pequeno tempo da história que nós vivemos, mas para o qual nós podemos colaborar sempre. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Vamos entrar na Escola de Maria mais uma vez, acompanhando essa belíssima novena solene de Nossa Senhora Aparecida e preparando nosso coração para celebrar o dia 12, assim, como a maior festa que nós podemos todo ano realizar neste santuário de Nossa Senhora e no Brasil todo que ama essa Mãe Santíssima com esse nome tão bonito, Mãe Aparecida. É ela sempre a melhor, a mais perfeita discípula da palavra de Jesus. E vocês percebem que cada dia da novena nós fazemos toda aquela cerimônia, nós apresentamos, entende, os carros alegóricos, mas tudo isso tem uma finalidade: evangelizar, passar uma mensagem da Bíblia Sagrada para você, né? E na medida que você percebe, entende que muitas vezes as alegorias mostram um pouco a realidade dura do nosso país, do nosso mundo, ainda marcado por tanta violência, por tanta dor. E infelizmente, não é mesmo, gente? É dor provocada, causada, que não precisaria existir. Mas a maldade humana consegue fazer isso. E aí está então a figura de Nossa Senhora que não nos deixa perder a esperança. Às vezes a gente encontra pessoas que, esse mundo não tem mais jeito, esse mundo tem jeito. Até porque é uma presunção a gente pensar que a nossa geração é a única
que faz coisas erradas no mundo. Não, as gerações anteriores fizeram cada coisa trágica, dolorosa. As futuras vão também cometer seus erros, mas para nós é importante que nós, que cremos em Jesus, nós que temos esse amor imenso à Nossa Senhora, que a gente continue mantendo a esperança. Olha a palavra, a expressão bonita, o convite que vem deste ano jubilar, sermos cristãos, mas peregrinos da esperança, e não do desespero, do desânimo, da tristeza, não. A gente olha para frente, caminha em frente, a estrada continua aberta, o mundo tem progredido maravilhosamente em termos de ciência, de tecnologia e até em termos de humanidade, o mundo tem crescido muito. Gente, os tempos passados já foram bem piores, pode acreditar, viu? Não é que o passado vai trazer muita saudade, né? Nós vencemos muitas doenças, muitas dificuldades, né? A gente vai levando em frente. Eu acho sempre que a parte melhor da humanidade que vai progredindo, porque mesmo que às vezes o meio de comunicação mostre para você todo dia só aqueles que erram, que falham, mais de 90% dos seres humanos estão aí vivendo, trabalhando, lutando, ajudando, colaborando um com o outro, ou seja, o ser humano é um ser bonito. E a novena nos ajuda então a contemplar na figura de Maria a beleza do ser humano. Em Jesus, a força daquele que é capaz de nos humanizar cada vez mais. E não esqueça que a igreja oferece para você alguns sinais muito bonitos dessa presença de um Jesus que dá para nós a possibilidade de muitas vezes recomeçar, refazer. Quantas vezes algumas pessoas têm uma história dolorosa, que vem talvez já do seu nascimento, dos seus primeiros anos de vida. Muitas vezes a pessoa depois se endereça por um caminho muito ruim, perigoso, né? E se torna às vezes uma presença negativa dentro do mundo, dentro da sociedade e até perigosa. E no entanto aí está Jesus, convidando você o tempo todo. Primeiro ele convida você a uma reconciliação. Reconcilie-se com Deus, reconcilie-se consigo mesmo, reconcilie-se com as pessoas. Busque essa reconciliação para encontrar de novo a paz dentro do seu coração. Mas é esse mesmo Jesus que convida você, vem aqui, tome e coma. Aqui está meu corpo, meu alimento, minha força, meu sangue que eu passo para você se tornar humano, se tornar santo, se tornar alguém que é um fruto saboroso dentro da história da humanidade. Tudo isso a gente vai considerando durante a novena e é isso que Nossa Senhora deseja que você celebre no dia a dia dessa caminhada até a sua festa. Bem-vindo, querido irmão, bem-vinda, querida irmã. Estamos todos bem dentro da festa, já caminhando na preparação, na novena solene para a festa de Nossa Senhora Aparecida de 2025. Uma festa tão bonita, né, gente? Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida. Seja bem-vindo à Escola de Maria, Maria Santíssima. Nós a celebramos porque ela é a melhor, é a mais perfeita discípula da palavra. E ela nos ajuda também a que nos tornemos discípulos da palavra. Eu dizia para vocês, hoje, o bom católico, a boa católica, não pode mais se contentar apenas com esses sinais que nós gostamos demais de usar, imagens, correntes, terços, tudo mais. A gente tem que conhecer a palavra. Não esqueça que quando os nossos irmãos protestantes evangélicos pegaram a Bíblia na mão, os católicos achavam que já não pertencia mais a eles. Mas durante 15 séculos, nós guardamos, trouxemos essa Bíblia Sagrada. Durante 15 séculos, chegando até São Jerônimo, que nos traduziu essa Bíblia para nós, no início para o latim e agora para tudo quanto é língua possível. A Bíblia é nossa, de todos os cristãos e não apenas de um grupo deles. Estamos dentro da novena, minha gente. É tão importante que a novena nos ajude a abrir a Bíblia. E sabe uma página maravilhosa? É Lucas, quando Lucas nos fala de Nossa Senhora. É todo aquele evangelho da infância. E esse evangelho da infância, ele traz para nós um dos hinos mais bonitos que a gente poderia jamais ter e que deveria ser decorado por nós. O Magnificat de Nossa Senhora. É uma profecia, porque Nossa Senhora, quando Isabel a saúda,
ela fica feliz, não é mesmo? Ela vê que se confirma tudo que o arcanjo São Gabriel havia dito a ela, e ela então solta aquele hino maravilhoso. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Foi Ele que olhou para a humildade dessa sua pequenina serva. E doravante eu sei que todo mundo vai me chamar de bem-aventurada, a cheia de graça, aquela que trouxe a alegria e a esperança de Deus para toda a humanidade. Nossa Senhora reconhece tudo isso, mas ela tem um olhar que vai além daquela pequenina devoção ou daquele tipo de religiosidade que ela praticava com o seu povo judeu. Ela traz também uma profecia. E nessa profecia de Nossa Senhora, perceba que ela estende o olhar dela para todas as gerações. E olha, ela faz uma profecia que ainda não aconteceu. Está acontecendo devagarinho, mas é uma profecia importante. Deus vai derrubar os arrogantes, os orgulhosos do seu trono. Deus vai elevar os humildes, assim como tinha elevado aquela moça, aquela adolescente de Nazaré para ser a mãe de Jesus. Deus vai derrubar esses poderosos que querem ser donos do mundo, querem ser divindades adoradas por todas e cada geração. Deus vai derrubar isso aí. E ela diz mais ainda, Deus vai alimentar os famintos e vai deixar o pessoal de barriga cheia de mãos vazias. Não no sentido apenas de um prato de comida, mas no sentido de tudo aquilo que constitui a força, a alegria, a esperança de viver, quando a gente pode ser saciado de amor, de esperança, de fé, quando a gente pode ser saciado de tudo aquilo que nos faz sermos humanos e convivermos uns com os outros. Nossa Senhora, ela diz, tudo isso vai acontecer de geração em geração. Gente, essa é a escola de Maria. Continue acompanhando a gente, como nós vamos acompanhando cada dia dessa novena solene, e que essa solene novena de Nossa Senhora Aparecida de 2025 faça você conhecer Jesus e cuidar da vida. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Essa é a escola de Maria, Maria Santíssima, a melhor, a mais perfeita discípula da palavra de Deus, melhor, da palavra do seu Filho, Verbo eterno encarnado. E a gente está acompanhando então a nossa novena, está chegando ao final já, né, gente? Espero que o seu coração esteja assim bem aberto para explodir no dia 12, na festa de Nossa Senhora Aparecida. E ao longo de toda essa novena, tomando esse tema geral que nós procuramos evangelizar através desse tema, com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida, a gente vai passando algumas páginas do Evangelho que são importantes. Uma página que é essencial, porque ela resume, num certo sentido, toda a proposta que Jesus fez com a sua vida e com a sua palavra. Eu tenho a impressão que de vez em quando, exatamente essa página do Evangelho parece que é reduzida assim a um bom conselho, entende? Uma palavrinha melosa. Não é. É a revolução maior que Jesus poderia ter jamais proposto para todos nós. E é importante que a gente conheça essa proposta, que se chama bem-aventuranças. Somente essas bem-aventuranças significa cuidar da vida. E que o conhecimento dele, do caminho que ele fez, do jeito que ele viveu e conviveu, é por aí que vai a verdadeira felicidade do homem, e uma felicidade que não vai acabar nem sequer com a morte. Será que a gente acredita nisso? Nós que nascemos, vivemos, crescemos mergulhados nesse tipo de cultura de disputa, de guerra, de briga, de violência, para ficar mais rico, não acredite que qualquer guerra é feita por, digamos assim, um motivo justo. Não, é motivo de ganância. Onde eu vou roubar da terra do outro, as riquezas que tem, onde que eu vou vender mais armas. E hoje tem até essa desgraça do mundo das drogas. Gente, as bem-aventuranças de Jesus, será que elas não podiam entrar no nosso coração, como entrou no coração de Nossa Senhora? Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. O meu reino é para esses que não são orgulhosos, arrogantes, são pobres, são humildes, pobres de coração.
Aí está Jesus, bem-aventurados os misericordiosos e não os poderosos, aqueles que têm dó, sente compaixão, estende a mão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, veja bem, fome e sede de justiça. E não bate palma para as injustiças que existem em cada cidade, em cada país, no mundo todo, às vezes dentro até da família da gente. Não é por aí que vai o caminho de Jesus. E se nós ainda não encontramos um projeto de economia, de política, de ciência, que realmente humanize a nossa convivência humana, é porque nós não apostamos nas bem-aventuradas de Jesus. Peça a Nossa Senhora, você que quer conhecer Jesus e cuidar da vida, que você abrace as bem-aventuranças como um projeto de vida. Que a igreja, a sua comunidade, a sua família abrace esse projeto de Jesus. Eu não quero mais na minha vida as bem-aventuranças do mundo, eu quero as bem-aventuranças de Jesus, que foram as bem-aventuranças de Nossa Senhora. Fique com a bênção da Mãe Aparecida, dessa nossa Escola de Maria.